Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos continuar o nosso estudo, né, sobre a doutrina bíblica evangélica, né? Bom, devemos só esclarecer um pouco o que é essa doutrina bíblica evangélica, porque a doutrina bíblica evangélica significa uma doutrina baseada na Bíblia, né? E não em leis canônicas, em bulas de não sei o que, em nada disso, né? Na autoridade de ninguém, não ser na autoridade de Cristo, né? E essa doutrina ela começa a se formar ali na Reforma com Lutero, Calvino, né? Mas Lutero e Calvino, eles são conhecidos mais como reformadores. Pode-se dizer que também os reformados são evangélicos, né? Mas sendo um pouco mais específico, os evangélicos são aqueles que se formam após esse período da reforma, mais ou menos ali na reforma chamada de radical, né? Onde se percebe que tanto Lutero quanto Calvino não abandonaram certas coisas que eram práticas da Igreja Romana, né? Então, alguns novos reformadores começaram a pensar em mudar isso, né? Como, por exemplo, o batismo de crianças, que é praticado até hoje por igrejas reformadas, né? Então, acreditava-se que isso não estava correto e que deveria se abandonar tal prática. Só para citar um exemplo rápido, né? Outra coisa também é a doutrina também em relação à ceia do Senhor, que, por exemplo, os luteranos entendem que há uma consubstanciação, né, do pão e do vinho com o sangue de Jesus, né? Para os católicos, a hóstia se torna verdadeiramente a carne de Jesus. Nós entendemos como evangélicos que isso não é assim, né? Os luteranos avançaram um pouco, realmente reconhecendo que não é a carne de Jesus, mas que seria tipo a substância do corpo de Jesus estaria presente ali naquele pão. Agora os evangélicos já não creem assim, eles querem que pão é pão, vinho é vinho, e que o que interessa ali é o símbolo de que você está lembrando da morte de Cristo, que ele morreu por você. O que interessa na ceia é a celebração do que ela significa e não do pão e do vinho em si. Então você tem algumas diferenças, tá? Entre reformados e evangélicos, embora os reformados também possam ser tratados de evangélicos no sentido em que se baseiam na Bíblia. Mas essa doutrina bíblica evangélica que eu estou tratando aqui é nesse grupo, posterior um pouco aos reformados, em que, na verdade, não creem de algumas formas que os reformados creem, mas até comungam de outras ideias, tá? Então vamos entender isso. Hoje nós vamos falar sobre a esperança messiânica, né? Na lição anterior, nós falamos sobre a importância da doutrina, o que é a doutrina e por que você não pode dizer que não prega a doutrina, né? Alguns dizem isso erroneamente, às vezes desavisadamente. Mas hoje nós vamos falar sobre a esperança messiânica, dando um pouquinho mais do básico dessa doutrina bíblica evangélica, para que você possa acompanhar e entender o que Deus quer para a sua vida. Vamos começar usando alguns textos bíblicos. Eu vou usar textos bíblicos para mostrar para você que realmente isso está nas Escrituras, né? E para que você possa acompanhar, aí eu vou botar na tela. Talvez no celular você não consiga ler, porque os textos são um pouco grandes, mas você poderá ler no computador, né? Então, acompanhe comigo aí Lucas 4, 16 a 22, que diz o seguinte: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilha sobre eles e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas questionavam entre si:
Não é este o filho de José? Desculpa, a cachorrinha tá fazendo um barulhinho aqui. Bom, então é o seguinte, você está vendo aí que Jesus, ele mesmo está declarando que aquele texto de Isaías falando sobre o Messias referia-se a ele, né? Por que eu quis botar esse texto aqui? Porque os judeus negaram a Jesus e continuam negando até hoje, né? E eles, uma falsa acusação que fazem contra o cristianismo é que os discípulos de Jesus teriam inventado que Jesus é o Messias. Não, o próprio Jesus disse que era. E a Bíblia confirma isso, e é confirmado pelas próprias profecias que se cumpriram em Cristo. E nós vamos ver isso no decorrer dessa mensagem, desse estudo, né? E como você pode ver, Jesus declara que o texto de Isaías falava sobre ele, né? Então não é nenhuma novidade o que parece aqui, não é nenhuma invenção de outra pessoa. O próprio Jesus disse. E essa promessa messiânica, ela vem durante a Bíblia toda, né? Então vou te mostrar alguns versículos, poucos, existem muitos versículos falando sobre Jesus, essa profecia de que Jesus viria. Existem muitos, mas vou te mostrar só alguns para você ter uma ideia. Eu sugiro a você que depois faça uma pesquisa na internet, um trabalho de casa, né? Citando assim as profecias messiânicas. E você vai encontrar alguns sites que têm essas informações também, né? É mais fácil de encontrar já catalogados na internet. Então, o primeiro lugar que você vai encontrar as promessas messiânicas é no Pentateuco. O Pentateuco é o quê? São os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Moisés escreveu esses primeiros livros, foi o primeiro grande profeta, escritor, pelo menos, né? Podemos dizer que existiam outros profetas antes, né? Mas o que escreveu mesmo foi o próprio Moisés, né? Mas nós vemos que Moisés ele escreveu esses cinco primeiros livros e nessa escrita existem sinais de que Cristo viria como Senhor e Messias prometido. Em Gênesis 3,15, logo após Adão e Eva pecarem, diz o seguinte: Senhor, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Esse texto refere-se à descendência da mulher, no que se refere ao próprio Jesus. Veja bem que não está aqui a descendência do homem, mas é a descendência da mulher, né? Porque Jesus não foi gerado por homem, foi gerado por Maria através da ação do Espírito Santo. Então, isso é bem claro, esse texto aqui, em outros textos, remonta aqui, como que mostrando que Jesus era o Messias prometido e já esperavam ele desde o Éden, já se esperava Jesus quando Adão e Eva foram expulsos do Éden. Em Gênesis 9, 11 a 13, depois do dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé. E essa aliança diz o seguinte: tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Então Deus mostra ali também uma figura de Cristo, nós vamos ver, podemos ver mais à frente em Hebreus, por exemplo, sendo esclarecido isso, né? Noé era uma figura de Cristo que salvou a humanidade ali através da arca, né? E representando o próprio Cristo que viria e salvaria a humanidade na cruz. É interessante aqui que Deus coloca como símbolo dessa aliança, né, o arco-íris, né? E o arco-íris tem sete cores, né? Por que tem sete cores? Porque sete cores é o símbolo da perfeição de Deus. Então, a verdadeira aliança de Deus com os homens lembra que essa aliança é com Deus, né? Então, o verdadeiro arco-íris tem sete cores. Algumas pessoas usam o arco-íris para representar uma coisa que é abominação a Deus, né? Só que essa coisa que é abominação, ela é representada inicialmente por um arco-íris de oito cores e hoje é representada por um arco-íris de seis cores. Por quê?
não 7, se o arco-íris tem 7 cores? Porque simplesmente é uma forma de afrontar o poder de Deus, né? Onde Deus acusa o pecado, né? E onde Deus mostra que determinado tipo de pecado que muitos praticam hoje e que tentam obrigar todos a aceitar é abominação ao Senhor, que o Senhor não aceita e que leva para o inferno. É isso que precisamos entender, tá? Então, essa aliança de Deus com o arco-íris de 7 cores, né? Ela já apontava para Cristo no futuro, né? Na promessa messiânica. Em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus faz aliança com Abraão, né? E olha o que ele diz aqui: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Deus faz uma promessa a Abraão de que ele teria muitos filhos, né? E que seria o pai de uma grande nação. E que por intermédio dele seriam abençoadas todos os povos da terra. Então já se esperava ali que através da descendência de Abraão fossem abençoados todos os povos da terra. No caso aqui, esse descendente de Abraão é o próprio Jesus Cristo, né? Além disso, com essa promessa messiânica no Pentateuco pode ser resumida, né, para ser observada com mais facilidade. Em Hebreus 11, de 1 a 3, 11, você pode ir de 1 a 14, se não me engano. O Hebreus 11 todo você pode ler. E diz o seguinte, de 1 a 3: ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Veja bem, mediante a fé, aqueles antigos do Antigo Testamento receberam bom testemunho. E que fé era essa? A fé na vinda do Messias. A fé em Cristo. Mesmo que eles não conhecessem a Cristo, eles tinham fé no próprio Cristo. E pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê, né? Então aqui está citando, inclusive, Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Onde mostra a criação. E especialmente Gênesis 1, 26, trata da criação do homem. Olha o que diz Gênesis 1, 26. Façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Né? Aqui o que chama a atenção é que Deus fala: façamos o ser humano à nossa imagem, ou seja, homem e mulher à imagem de Deus, né? Alguns tentam dizer que ali Jesus não está envolvido nesse plural aqui, dizendo que Deus está falando com os anjos. Mas isso não tem o menor sentido, porque se fosse assim, os anjos seriam nossos criadores, mas não são. Eles são criaturas assim como nós. Então, os anjos não fizeram ser humano, né? Então, entendemos isso. Outros tentam dizer que isso seria uma espécie de plural majestático, né? Um tipo de tratamento como Vossa Alteza, Vossa Santidade, ou qualquer coisa desse tipo, não? Uma coisa, um plural de majestade, um tratamento de majestade. Só que isso também não faz sentido, porque esse plural, Vossa Alteza, ele é usado na segunda pessoa, né? Geralmente o segundo, você, por exemplo, a tu, né? Em vez de você usar o você ou o tu, você usa o Vossa Alteza, Vossa Majestade, né? Então é na segunda pessoa. Deus aqui está falando na primeira pessoa, né? E ele, na primeira pessoa, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, o que já indica ali a presença de Cristo e da Trindade, né? Então, nós vemos aqui já essa esperança messiânica, inicialmente ali, que depois foi mais esclarecida posteriormente. E em Hebreus 11, 13, vemos que todos esses homens de fé que estão no Antigo Testamento viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância saudaram. Viram a quem? Viram a Cristo de longe. Abraão estava lá 1000 anos ou mais de 1000 anos antes de Cristo. Mas mesmo assim ele viu a Cristo e de longe o saudou, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Então, como podemos ver, já no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, os primeiros livros escritos por Moisés, né? Talvez até o primeiro tenha sido Jó, segundo alguns, mas não há certeza dessa cronologia exata. Mas Jó era um dos primeiros e o Pentateuco também um dos primeiros, né? Se Jó não foi escrito imediatamente um pouco antes, foi logo no mesmo período. Então, essa variação aí não temos muita certeza, mas eles são do mesmo período, do período próximo, pelo menos, tá? Então, nós vemos aí que Deus se apresentou no Pentateuco, mostrando a esperança que devemos ter em Jesus. E além disso, depois do Pentateuco, né, o povo peregrina no deserto, toma a terra de Canaã com Josué e se estabelece em Canaã e tem um período ali que podemos chamar de período teocrático, onde não havia rei, né, mas o povo era governado por si mesmo, simplesmente no temor de Deus. Deus também não governava o povo, é interessante isso, embora a gente use o termo teocrático, Deus não governava o povo, porque a Bíblia diz que cada um fazia conforme entendia, mas no temor de Deus, né? E é interessante que você vai ver em Juízes 3:9 o seguinte: Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes enviou um Salvador que lhes libertou da opressão. Esse homem foi Tiniel ben Kenaz, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, né? O que significa isso aqui? Isso aqui eu botei, é só um trecho retirado, mas existem outras passagens dos Juízes em que Deus manda um Salvador para Israel. Ou seja, Israel sempre tinha essa ânsia por um Salvador, né? Por um Salvador da sua nação, porque eles não compreendiam ainda o que Jesus vinha fazer, né? E é interessante que você via sempre que acontecia alguma coisa, Israel esperava um salvador. Podia ser Sansão, Jefté e outros juízes que se mostraram ali naquele período. Então vemos que esse sentimento de esperar um salvador de Deus, era comum na época, né? Em Hebreus 11:30 e 31 diz o seguinte: Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Fé em quem? Na promessa messiânica, na salvação que viria em Cristo. E essa queda de Jericó foi antes de Juízes. Então, como podemos ver, nós já havia essa promessa e ela era cultivada, né? Eles esperavam isso pela fé. E Hebreus já é a interpretação do Antigo Testamento, né? E ele nos indica que isso de fato é, não é uma interpretação que tiramos do nada, mas da próprio Novo Testamento. Continuando o nosso estudo, que eu não quero ser muito longo, né, para você poder estudar tranquilamente, essa promessa messiânica que nós estamos falando também, ela estava no período monárquico, ou seja, enquanto a realeza estava em Israel, né, especialmente a casa de Davi. Em 2 Samuel 7, de 12 a 14, lemos o seguinte: Quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos seus antepassados, isso é Deus falando ao rei Davi, tá? Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre, né? Isso aqui, como alguns textos bíblicos, pode ter duas interpretações ao mesmo tempo e as duas estão certas, tá? No sentido aqui, ele se refere tanto a Salomão, que veio logo depois de Davi, então se cumpriu também em Salomão isso, que firmou a casa, firmou o reino de Salomão. Entretanto, Salomão se afastou de Deus, então não era Salomão especificamente. Mas era quem? Era o próprio Jesus. Jesus era descendente de Davi. Você pode ver lá em Mateus 1 a genealogia de Jesus. Os judeus tentam questionar a genealogia de Jesus, mas com base um pouco tanto quanto preconceituosa, diga-se de passagem, né? Exatamente porque não querem reconhecer que Jesus é o Messias. Então devemos levar em consideração aqueles estudos muito genealógicos, às vezes, que contrariam a palavra de Deus, né? Entendendo que quando foi escrita ali a genealogia de Jesus, ela não pretendeu ser uma genealogia completa,
até porque ela tem poucos versículos. Então tem vazios ali de pessoas que foram também da descendência de Cristo, mas que não foram citadas. Há saltos, às vezes. Por exemplo, às vezes quando diz que fulano gerou a cicrano, não significa que ele seja filho, às vezes ele é neto, bisneto e coisas do tipo. E isso, inclusive, existe no próprio Antigo Testamento, né? No próprio Antigo Testamento, em alguns casos, há saltos. E esses saltos podem indicar certas variações, né, na genealogia, mas não significa que esteja errada, tá? Não significa nada disso, até porque existem livros antigos, né? Inclusive crônicas e reis cita alguns livros dos reis de Israel, uma coisa assim, eu não lembro o nome do livro. E esse livro é citado e esse livro não se encontra mais, ele foi perdido, né? Que citava várias coisas sobre os reis de Israel. Então, de repente, você pode ter com praticamente certeza que no tempo de Jesus havia acesso a mais informações que nós não temos hoje. Então, tentar julgar a genealogia de Jesus por, às vezes, um sujeito que você não conhece hoje é meio estranho, né? Meio anacrônico, né? Mas tentam fazer isso. Mas devemos confiar, sim, na palavra de Deus e saber que Jesus é descendente de Davi, assim como Deus permitiu. E se você não acreditar por isso, por genealogia, que bom. Você não precisa acreditar por genealogia. Tem que acreditar pelas outras coisas que nós vamos falar aqui, né? Em Salmo 68, 22, escrito pelo rei Davi, né? Falando sobre esse rei que virá, né? Que seria o seu filho, que teria um trono para sempre, o próprio Jesus, disse o seguinte: puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre de beber, referindo a Jesus na cruz, quando ele estava quase entregando seu espírito, e ali, num tipo de bambu, tentam oferecer vinagre para ele beber, ou seja, misturado com fel, que era um tipo de anestésico da época, né? Tentam dar aquilo para ele. Então, como você vê, realmente faz referência a Jesus, né? Então não é somente assim, é uma questão só de genealogia, não tem. Muito mais do que genealogia são as profecias, né? Eu selecionei aqui só algumas profecias e não todas, tá? Selecionei algumas, porque senão ficaria muito longo esse estudo. Mas para você ter a noção e procurar mais depois. Em Salmos 33, 21, diz: Ele protege cada um de seus ossos, nenhum só deles será quebrado. Também se refere a Jesus, que quando estava na cruz já estava chegando o fim do dia, quando os fariseus iriam celebrar a Páscoa, né? E para não manter aqueles corpos ali para não manter os corpos ali na cruz, eles pediram que quebrassem as pernas dos prisioneiros, dos crucificados, melhor dizendo, para que eles morressem mais rápido. Só que quando chegaram em Cristo, Jesus já tinha entregado a sua alma, já estava morto e não quebraram nenhum osso dele. Isso aqui também é uma referência a Jesus. Em Salmo 21, 19, diz o seguinte: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Foi exatamente o que aconteceu, né? Repartiram as vestes de Jesus, mas quando chegaram na sua túnica, ela foi cosida de uma forma, um fio, a partir de um fio só, digamos, né? Junta, totalmente unida. Então eles não repartiram, não separaram os pedaços da roupa, mas simplesmente pegaram a túnica e sortearam entre eles. Isso aqui já estava previsto lá pelo rei Davi no Salmo 21, como você pode ver. Então podemos entender que esse filho de Davi, por essas profecias já em Salmos, referem-se ao próprio Jesus Cristo, né? Então basta apenas querer acreditar e saber que Jesus é o verdadeiro Deus. Muitos tentam rejeitar a Jesus, mas rejeitar a Jesus não é uma atitude sábia. Além disso, como estamos falando da promessa messiânica, lembrando disso, né? Essa promessa da messiânica permaneceu no período do exílio. E olha o que nos diz Daniel. Embora Daniel seja um profeta, eu lancei ele no período de exílio porque tem um relato ali dele na corte de Nabucodonosor e coisas assim, que fica mais próximo nós juntarmos ele com Esther, né? E com Esther, por exemplo, o livro de Esther, Esdras, Neemias, que foram contemporâneos ali no período do exílio, né? Daniel 7, 13 a 14 diz: E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu.
Veja bem, ele viu alguém semelhante a um ser humano vindo nas nuvens do céu. Ele viu o Filho do Homem vindo nas luzes do céu, nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe otorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam, e o seu domínio é domínio eterno que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. O que significa isso? O filho de Davi que teria reino eterno. E significa o quê? Jesus que virá com poder e grande glória, descendo sobre as nuvens no dia do juízo final, para julgar todo aquele que está vivo e que já morreu também. Percebe? Então refere-se a Jesus também aqui nos profetas do período do exílio. Além disso, falando propriamente dos profetas, né, nós vamos ver especialmente Isaías, né, Isaías 53. Isaías 53 tem uma característica interessante. Ele, ao mesmo tempo que ele fala de Jesus, tem algumas coisas que se encaixam no próprio povo de Israel, né, como servo sofredor. Tem duas interpretações, como eu disse antes, né, que pode ocorrer isso, né? E às vezes, e geralmente as duas estão certas, né? No caso de Isaías, o servo sofredor, em algum ponto, é Israel como figura do próprio Cristo, né? Haja visto o que aconteceu com os judeus durante a história, a perseguição que eles sofreram, e então pode-se perceber que realmente aplica-se a eles, mas não só a eles, aplica-se especialmente a Jesus, né? Que é o filho de Davi, né? E o filho de Davi que descerá no céu com poder e grande glória. Veja o que diz Isaías 53, 7. Fui maltratado e resignou-se. Não abriu a boca como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Ou seja, quando Herodes, né, julga Jesus, né, ele pergunta: Você não vai falar nada sabendo que eu posso te livrar? E Jesus fala: Você não teria poder nenhum se do céu não fosse dado. Ele simplesmente não se defende. Por que Jesus não se defendeu? Porque a finalidade dele era se entregar por nós, morrer em nosso lugar para nos salvar, né? Então ele sofreu em si os nossos pecados. E é interessante, Isaías 53, 4 e 5, o terceiro versículo aí na tela diz: Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Não dá para negar que esse texto se refere a Jesus. Não dá para negar. O que os judeus, por exemplo, fazem é adotar somente um ponto de vista, de que se referiria ao povo de Israel em alguns momentos, né? Mas não se refere só ao povo de Israel, se refere também a Jesus, especialmente a Jesus, né? Israel é só figura do próprio Cristo, né? Mas, na verdade, refere-se especialmente a Jesus esse texto. E os judeus, às vezes, quando eles se defrontam com esse texto, eles se veem numa situação difícil. Ora, não cremos em Jesus, eles, né? Não cremos em Jesus. Como vamos tratar esse texto? Embora alguns rabinos, segundo os próprios rabinos mesmo, digo, alguns já aceitem que aqui esse texto é messiânico, refere-se ao Messias, outros preferem negar essa referência ao Messias, simplesmente porque, se aceitarem que é referência ao Messias, vão ter que reconhecer que Jesus é o Messias. Percebe? É uma questão de estranheza, uma questão de realmente rescindir na incredulidade, buscar incredulidade por artifícios. Não faça isso, tá? Então tome cuidado com o que você faz, né? Lembrando que nós não somos inimigos dos judeus, mas temos que falar a mensagem de Cristo, né? Lembrando que lá em Gênesis também 12, Deus diz que abençoará aqueles que abençoarem Israel. Então nós devemos abençoar o povo de Deus e não amaldiçoá-los. Mas uma das formas de abençoá-los também é dizer que estão errados nesse tipo de interpretação para que encontrem-se com Cristo, né? Em Isaías 53, 9, o versículo aí do meio,
diz o seguinte: foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras. Ao morrer, achava entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca não tenha havido mentira. Obviamente, Jesus. Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões, né? De dois malfeitores, né? Acredita-se que um possivelmente seria um revolucionário da época, né? Jesus foi crucificado ali entre esses dois malfeitores sem ter cometido crime algum. E isso nos prova que realmente Deus tem um poder maravilhoso para nos abençoar. Jesus faz toda a diferença